De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos e internautas que nos acompanham aqui no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita Botucatu. Nós que nos encontramos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã, na Web Rádio Meimei, para refletirmos sobre questões que se relacionam com a nossa saúde e os aspectos espirituais da vida. Como que a doutrina espírita vem nos oferecer ferramentas tão importantes, ferramentas tão úteis para que nós possamos construir uma saúde integral, saúde verdadeira, uma saúde que não é apenas uma falta de doenças ou uma ausência de doenças no nosso corpo, mas uma saúde que compreende a nossa alma, uma saúde que vem de dentro para fora. E hoje nós estaremos refletindo aqui sobre uma mensagem trazida por Maria Dolores. Uma mensagem que eu gosto muito, uma mensagem que eu, inclusive, recomendo a vocês, se for para ter algo na cabeceira da nossa cama, para a gente poder ler todos os dias e se lembrar de algo importante para nós fazermos na nossa vida, eu recomendo que leiam esta mensagem que iremos refletir hoje aqui, para que a gente pense de uma maneira muito importante, muito significativa, como que nós podemos combater as doenças da alma. Geralmente, quando a gente pensa nas doenças que nos afligem ao longo da nossa vida, nós pensamos nas doenças que afetam o nosso corpo físico. Então, nós pensamos naquelas doenças que são bastante conhecidas. Então, esta pessoa tem pressão alta, essa pessoa tem um diabetes, essa pessoa tem uma doença na tireoide, essa pessoa tem um problema no coração, tem um problema no rim, no fígado, tem um problema ortopédico, essa pessoa tem um problema neurológico, tem um AVC, por exemplo, teve um infarto. São doenças, as infecções, tem um câncer, doenças que afetam o nosso corpo. Até mesmo algumas doenças que são de ordem mental. Esse indivíduo tem depressão, muito comum na sociedade de hoje, tem um transtorno de ansiedade generalizada, essa pessoa sofre de um transtorno afetivo bipolar, de uma esquizofrenia, tantas e tantas doenças que são catalogadas pela medicina terrena, sejam elas doenças orgânicas propriamente dito, sejam elas doenças mentais, mas todas essas doenças guardam um substrato no corpo físico. Há um problema no corpo, mesmo as doenças de ordem mental, porque o nosso cérebro, o seu funcionamento, os neurotransmissores que estão trabalhando no nosso cérebro, eles estão desajustados. E nessas doenças, então, mesmo as de ordem mental, guarda-se um substrato orgânico para justificar a sua ocorrência. Então aí nós estamos tratando das doenças que são catalogadas pela medicina. Mas hoje nós estamos aqui não para falar dessas doenças. Estamos aqui para falar das doenças da alma. As doenças da alma são doenças extremamente perigosas para nós. E doenças que geram um impacto completo na nossa vida. Não só promovendo as doenças do corpo, essas que a medicina cataloga, mas também nos impedindo de avançar, nos impedindo de nos melhorarmos espiritualmente. É muito importante, para isso, nós compreendermos um conceito básico quando a gente pensa em saúde integral, um conceito que próprio Emmanuel, no livro O Consolador, nos traz, que saúde integral
é a condição de completa harmonia da alma. Vejam bem, é uma completa harmonia da alma. O que seria isso? Completa harmonia da alma. Então, saúde tem a ver com um bem-estar espiritual, com um estado de felicidade espiritual que nós podemos experimentar. Sim, a gente pode dizer que nós somente gozaremos de uma verdadeira saúde integral quando nós atingirmos o nosso estado de pureza espiritual. Quando a nossa alma estiver completamente harmônica consigo mesmo, Deus, com o nosso próximo. Aí sim, poderemos dizer que estaremos gozando de uma verdadeira saúde integral. Enquanto isso, a nossa saúde, assim como a nossa felicidade, ela é relativa. Porque há sempre algo a melhorar. E este há sempre algo a melhorar, nós estaremos afetando o nosso corpo. Por isso que tratar as doenças da alma é tão importante para que a gente possa atingir estes dois objetivos que são únicos. A saúde perfeita, a saúde integral e nosso estado de felicidade. E o que seriam, então, as doenças da alma? O que seriam as doenças que nos afligem intimamente? Podemos dizer que nós temos 3 grandes doenças: o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Essas certamente são os carros-chefes, são as grandes doenças que nós trazemos na nossa mente. E delas derivam uma série de outras: a inveja, o ciúme, o pessimismo, a revolta, as lamentações. São todas doenças da alma. E não são doenças fáceis de tratar, são muito mais difíceis de tratar do que as doenças do corpo físico. Porque a doença do corpo físico, um remédio pode nos ajudar, uma cirurgia. Agora, essas doenças da alma só depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, para que a gente possa transformar este conteúdo que existe dentro da gente. Para a gente poder vencer o egoísmo, vencer o orgulho, vencer a vaidade, que na verdade são nada mais do que negatividades, ou seja, o que é o egoísmo? O egoísmo é a falta de amor. Somos egoístas porque nos falta amor. Se preenchemos com amor, nós tratamos o egoísmo. O que é o orgulho? O orgulho é a falta de humildade. Se nós nos tornamos humildes, nós tratamos o orgulho que nós temos. E vejam bem, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele coloca essa questão para nós. Ele põe de uma maneira muito clara que nós precisamos tratar de uma maneira significativa estas doenças que estão presentes na nossa alma. E Kardec fala disso, dizendo para nós que o grande remédio para o tratamento dessas doenças é a educação. Não aquela educação que nos torna pessoas instruídas, como é aquela educação clássica que a gente recebe na escola, mas é aquela educação que nos torna pessoas de bem. Aquela educação toca a nossa alma, nos faz ser pessoas melhores, faz alimentarmos em nós o amor, faz alimentarmos em nós a humildade. É muito importante que a gente compreenda isso, porque nós só alcançaremos a nossa completa saúde ao olharmos para a doença da alma e
procurarmos um modo de curá-la. Essa doença muitas vezes não se aparenta para nós, diferente da doença do corpo físico. A doença do corpo físico, ela nos incomoda, ela dói, ela pode nos trazer limitações. Mas essa doença da alma, aparentemente, a gente não percebe que ela está presente na nossa vida. A gente não enxerga. Não enxerga que nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade possa estar sendo um empecilho tremendo nas inúmeras situações que nós vivemos. Nos conflitos que estabelecemos com as outras pessoas, nos conflitos que criamos conosco mesmo, de não aceitarmos a nós próprios, nas dificuldades que nós temos de lidar com os problemas. Ela vai se manifestar em muitas situações, embora de uma maneira silenciosa. E por isso que ela é mais difícil de ser combatida. Mas aí eu trouxe aqui para vocês uma receita. Uma receita muito simples, nos foi ensinada por Maria Dolores. Certamente inspirada em tudo aquilo que Jesus nos ensinou, inspirada na Boa Nova, para que a gente possa assimilar isso nas nossas vidas. Ela traz uma receita simples, aquela que a gente pode fazer no nosso dia a dia, nas nossas menores ações, mas que vai permitindo com que a gente cure o egoísmo, a gente cure o orgulho, que a gente cure a vaidade que existe em nós. Essa mensagem de Maria Dolores, ela se intitula Não Percas Tempo. Veja bem, não percas tempo. Será que nós estamos perdendo o nosso tempo? Principalmente quando nós estamos aqui encarnados, será que nós dedicamos o nosso tempo para tratar as doenças da alma? Será que nós utilizamos os nossos esforços para isso? Ou deixamos isso passar, isso vai sendo levado sem a nossa atenção e sem o nosso cuidado? Mas ela já começa pelo título chamando a atenção. Não percas tempo, porque é algo que podemos fazer a partir de já, agora. Com um mínimo de esforço, basta querermos, basta termos vontade. Embora os espíritos da codificação tenham dito a Kardec, isso está registrado lá no Livro dos Espíritos, que nos falta vontade. Se temos vontade, precisamos de um esforço muito pequeno para alcançar o nosso objetivo. Agora, se não temos vontade, a gente precisará fazer um esforço muito grande e muitas vezes não alcançaremos aquilo que temos que desejar no íntimo, verdadeiramente. O que Maria Dolores, então, narra para nós nessa mensagem? Essa mensagem diz o seguinte: não percas tempo. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te, gesto amigo, não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. Bondade semeia e cria, vida nova ao coração. Haja o que houver no caminho, não guardes ressentimento. Cada minuto é momento de ajudar e recompor. Não aponte nem afastes a incompreensão que te alcança. Para quem segue na esperança, Deus é a presença do amor. Vejam que mensagem profunda e significativa para a nossa vida. Vamos passar os trechos de uma maneira mais calma para a gente poder compreender o que fala Maria Dolores para nós. Não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Curando, meus amigos. Veja bem, ela está dizendo, olha,
falar uma boa palavra para alguém, uma palavra que acalma, uma palavra que anima, uma palavra que demonstra a nossa tolerância, o nosso perdão, cura as ofensas, cura o pesar. E pensem, não está curando apenas aquele que está recebendo a nossa palavra, está curando nós, aqueles a quem falamos. Quando nós nos propomos a fazer o bem do próximo, nós somos os primeiros a serem beneficiados por isso, a receber a dádiva de construir em nós o amor, construir em nós a humildade e poder lutar contra os grandes dois obstáculos ao nosso progresso moral, que é o egoísmo e é o orgulho. E veja bem, Maria Dolores coloca isso. Podemos começar já, não deixes para mais tarde. Porque isso não depende de termos nenhum tipo de posse, não depende de termos nenhum tipo de recurso, basta termos vontade. E ela diz para nós, talvez muita gente esteja na pauta do que te digo. Com certeza é só olharmos ao nosso lado. Sempre haverá quem possa se beneficiar de uma palavra calma e boa. E ela diz, essas pessoas estão pedindo a nós um gesto amigo. Não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso com qualquer reparação. Veja que coisa simples. Um abraço, uma frase, um sorriso. Vejam que coisa simples, mas que podem ser muito significativas. Nós não gostamos de receber um sorriso de uma pessoa. Nós não gostamos de receber um abraço de um amigo, de alguém querido, que vem ao nosso encontro, principalmente naquele dia em que a gente está triste, principalmente naquele dia em que nós nos encontramos mais derrotados, em que estamos sem a energia, sem recursos, desanimados. Vem aquele abraço, aquele sorriso, que nos alegra, que nos encanta a vida. Vejam como isso pode ser importante. É só nos colocarmos na posição dos outros. Se fosse conosco, nós não gostaríamos de receber? Que a gente possa receber e fazer isso para todos os que estão à nossa volta. Oferecer esse recurso. Nós estaremos ajudando os outros a se tratarem. Nós estaremos também tratando a nossa doença da alma. E ela diz assim, faze agora o bem que possas, ou seja, neste momento. Não podemos esperar, não devemos prorrogar isso, podemos começar isso agora. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia. A bondade, ela semeia e cria vida nova ao coração. É o antídoto, é o remédio que nós precisamos para curar as nossas doenças da alma. E ela continua dizendo para nós que, independente do que tiver no nosso caminho, independente das dificuldades, dos problemas, que a gente não guarde ressentimento, porque isso só são manifestações do orgulho e do egoísmo. Todo momento é momento de auxiliar, é momento de recompor. E ela recomenda, por fim, que a gente não se lastime, não aponte, nem afaste-se. Ou seja, que a gente não fique se lastimando, se queixando, se revoltando diante da compreensão das adversidades que acontecem na nossa vida. Porque isso só estimula mais ainda o egoísmo e o orgulho que nós temos. E ela completa. Para quem segue a esperança, para quem procura fazer o bem o tempo todo, Deus é a presença do amor. Estaremos indo de encontro ao nosso Pai, ao nosso Criador, quando buscarmos esse tipo de comportamento. Fica aqui para a nossa reflexão. E para aqueles que tiverem interesse, deixem essa mensagem no seu dia a dia para refletirmos sobre ela.
o quanto que nós podemos tratar as nossas doenças da alma, vivenciando esta simples e singela lição que Maria Dolores nos traz. Jesus nos abençoe.